amigos e amigas do Brasil Nação. Boa noite, Curitiba, boa noite, Brasil, aqueles que nos ouvem de todos os cantos do Brasil. Boas noites, aqueles que nos sintonizam do outro lado da fronteira, aí na Pátria Grande, onde o canal da TV Paraná Educativa também chega. Hoje o nosso tema é um tema que nós poderíamos resumir: os abusos da mídia contra a sociedade brasileira. Uma mídia que se coloca por cima da sociedade brasileira e, de certa forma, coloca a sociedade numa posição de refém. Ela impune, ela exercendo uma espécie de ditadura do mercado, ditadura vídeo-financeira, por causa dos seus entrelaçamentos com essa delinquência financeira que está levando o mundo a essa crise enorme, que leva de roldão também as empresas de comunicação, muitas delas em crise sem escapatória, né, como nos Estados Unidos, muitos jornais em ritmo ou a caminho da falência, e isso não impede que esse setor midiático, com toda a ação de arrogância, com toda a impossibilidade de ser contestada, exerça uma espécie de papel de partido midiático. Alguns chamam de partido da imprensa golpista, uma frase cunhada, uma expressão cunhada, acho que pelo jornalista Paulo Henrique Amorim. Mas, de fato, não é uma novidade na história do Brasil, porque lá em 54, essa mesma mídia já teria conspirado para levar Getúlio Vargas e suas leis nacionalistas ao túmulo. Depois, em 64, essa mesma mídia pediu o golpe, apoiou o golpe, apoiou a ditadura, e depois ainda tem dificuldades de se relacionar com essa ainda esse parcial processo de democracia que estamos vivendo, porque ainda estamos tutelados por vários fatores de poder econômico que interferem de forma preponderante sobre as instituições. Temos aí dificuldades, por exemplo, na investigação ou na cobertura da investigação policial sobre irregularidades cometidas por um grande banqueiro. Esses casos e tantos outros serão elementos de observação aqui no programa Brasil Nação de hoje, que tem como convidados, a meu lado esquerdo, Luiz Carlos Azenha. Ele foi correspondente da Rede Globo de televisão, hoje é repórter da TV Record de televisão, criador e articulista do blog Viu Mundo. Muito obrigado pela sua participação, Azenha. Aqui também comigo, o jornalista, escritor e professor Leandro Fortes. Ele é repórter e analista, articulista da revista Carta Capital. Também conosco aqui o jornalista Alípio Freire. Ele é ex-correspondente internacional do jornal Folha de São Paulo, atualmente membro do conselho editorial do jornal Brasil de Fato e da editora Expressão Popular. O programa é transmitido pela TV Cidade Livre de Brasília, o canal comunitário da nossa capital, o canal 8 da NET. É também transmitido simultaneamente pela Rádio Paraná Educativa AM, razão pela qual dou meu boa noite aos ouvintes que estão aí com o ouvido coladinho no rádio, e pelo canal 115 da Sky. É uma novidade de algumas semanas para cá, ampliando aí o alcance do sinal da TV Paraná Educativa. Você pode participar, precisamos que você participe, queremos a sua participação através do telefone que está aí na sua tela, 0800 643 7555, é gratuita a ligação, ou então, se preferir, pela internet, o endereço eletrônico também está aí na sua tela, brasilnação@rtve.pr.gov.br. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação tê-los aqui. Será que a gente poderia começar por essa abordagem aqui, esse pontapé inicial, Azenha? Será que a mídia tem atuado de uma forma a conspirar contra os valores democráticos e até mesmo a exercer um papel como se fosse um partido político hoje no Brasil? Eu acho que você colocou muito bem na abertura do programa quando disse que, na verdade, esse papel da mídia é um papel, historicamente, de defender interesses muito específicos, né, na história do Brasil. Talvez a gente tenha
fique marcado para quem é mais jovem o fato de que na ditadura militar a mídia se aproximou muito e representou os interesses da sociedade civil brasileira. Naquele momento, o que era a sociedade civil brasileira? A ABI, a OAB, os sindicatos, a igreja. De lá para cá, o Brasil passou por uma grande transformação. Nós vivemos agora, sim, numa sociedade de massas, né? Nesses últimos 20 anos, acesso à educação, os programas sociais. Então, o Brasil teve uma grande transformação. E eu acho que depois que o Lula se elegeu, a mídia assumiu claramente, da minha perspectiva, esse papel ela ocupou o papel que, em geral, a oposição faria ao governo. E existe uma coisa específica que eu vivi muito na época que eu era repórter da Globo, que era a atuação em conjunto de alguns órgãos da imprensa, e eu dentro da Globo via isso em relação, por exemplo, às capas da revista Veja, que era uma atuação em conjunto como se fosse uma caixa de ressonância, uns trabalhando conjuntamente. Então, assim, do ponto de vista de articulação, eu não posso dizer que existe uma conspiração em que todos os editores se reúnam, mas eu na campanha eleitoral de 2006 e até no fim de 2005, ao longo daqueles escândalos do Mensalão, eu pude ver como repórter como funcionava isso. As capas que eram usadas, e eu até fiz reportagem sobre isso, as capas da Veja que saíam no fim de semana, que o Jornal Nacional repercutia no sábado, eram as capas da Veja relativas aos escândalos do governo. As próprias capas da revista Época, pertencente ao Grupo Globo, não apareciam na televisão. Então, você vê um jogo que, embora eu não possa dizer que exista uma articulação conspirativa, mas você vê aquele jogo político sendo feito por esses grandes meios de comunicação. Né? Capa da Veja, repercussão que a gente diz no jornalismo da perna para notícia, repercussão no Jornal Nacional, que chega a todo mundo, e aquilo ganha uma lógica própria, né? Se movimenta, vira uma bola de neve a partir disso. Então, eu testemunhei como repórter. A gente até dentro da Globo, nessa fase, a gente falava, vem cá, mas a gente não vai mostrar as capas de revistas que não digam respeito especificamente a escândalos envolvendo o governo? Vários jornalistas dentro da Globo de São Paulo disseram isso. Não, era repercussão seletiva de capas, como eu costumo chamar. Leandro, a revista em que você trabalha, pelo menos pelo que eu pude acompanhar, Carta Capital, das poucas, no sentido no segmento de revista, que tem feito uma cobertura muito específica, muito densa também, profissionalmente aprofundada, da questão do delegado Protógenes, sobretudo a partir do momento em que, lá atrás, ele fez uma investigação sobre irregularidades cometidas, comprovadas, aliás, já sentenciadas, do banqueiro Daniel Dantas, mas posteriormente sobre um processo de inversão de valores. O investigado e o acusado e sentenciado passa a se tornar, através de um trabalho de mídia, e a Carta Capital mostra isso, como o inverso daquilo que ele deveria ser. E aí o delegado é que passa a ser o sujeito que deve ser perseguido, que deve ser punido. Como é que se dá esse processo de inversão da temática? Olha, desde do chamado escândalo do Mensalão, está havendo uma inversão permanente de valores jornalísticos no Brasil. Começou com uma publicação sistemática de pautas e não de matérias. No momento que você é repórter e recebe informação de que tem aquela história dos dólares de Cuba, você tem que ir atrás, é uma informação importante, apurar e se verificar se aquilo é de fato uma informação publicável, que pode ser checada, que pode ser contraposta a outras informações. Enfim, um trabalho jornalístico básico que foi sendo deixado gradativamente e deliberadamente de lado. Essa publicação sistemática de pautas, ao invés de notícias, gerou uma controvérsia dentro dos próprios esquemas jornalísticos. Na Carta Capital, nós costumamos nadar contra essa corrente. Temos como prioridade da nossa função jornalística a informação crítica daquilo que a gente faz. Tudo que a gente publica, eu pelo menos tenho isso como norte desde sempre, tem que ser checado, tem que ter conteúdo jornalístico. O esquema de campanha
política dentro de nós costumamos nadar contra essa corrente. Temos como prioridade da nossa função jornalística a informação crítica daquilo que a gente faz. Tudo que a gente publica, eu pelo menos tenho isso como norte desde sempre, tem que ser checado, tem que ter conteúdo jornalístico. Como o esquema de campanha política dentro das redações passou a ser ditado de uma forma sistemática, né? Não é um fenômeno isolado de um ou outro jornalista. É uma campanha no sentido que ela é organizada sistematicamente para que isso seja feito dentro desse esquema de colocação de perna de notícia que o Azenha colocou muito bem. Então você tem hoje um quadro onde certas notícias elas obedecem exatamente a mesma regra, né? A Veja publica, 2 ou 3 políticos, deputados, senadores repercutem isso na Câmara e no Senado, o Jornal Nacional coloca isso no ar e você tem depois uma repercussão feita de uma maneira muito organizada para que aquilo vire uma notícia em cima de uma pauta que não foi sequer checada. O caso clássico é esse grampo do STF, onde uma conversa angelical entre o senador Demóstenes Torres, do DEM, de Goiás, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Eu nunca vi um grampo tão sensacional para ser colocado. Normalmente, quando você pega um grampo, é um escândalo, é uma coisa, né, que gera uma notícia. Não, é a antinotícia colocada como se fosse uma verdade, não foi checada. Até hoje não apareceu o áudio desse vídeo, desse grampo, nem o áudio, nem ao menos a transcrição que a gente consegue às vezes com força na Polícia Federal, a transcrição formal em papel timbrado, não tem nada. Isso gerou uma crise institucional. O ministro Gilmar Mendes chamou o presidente às falas. O delegado Paulo Lacerda foi enviado para o desterro em Portugal e nunca nada disso apareceu como prova. O governo se ajoelhou diante dessa situação. Essa notícia jamais foi comprovada, e tenho a impressão que jamais será comprovada, porque as partes interessadas se calaram, o governo também se colocou no silêncio, e isso reflete exatamente o tipo de ambiente jornalístico que nós estamos vivendo. Há um grau, é bom observar isso. Hoje os jornalistas brasileiros, isso em Brasília é um fato corrente, eles não têm mais coragem de se pronunciar fora dos seus veículos. Mas você tenta trazer para esse debate aqui, outros jornalistas de Brasília estão ligados aos jornalões, à chamada grande imprensa. Eles não têm permissão para discutir isso. Isso é um fato muito grave. E só complementando, houve, a parte disso, um processo de centralização muito forte editorial. Eu vivi isso dentro da Globo e vi como foi centralizado. Quer dizer, quando você tinha editores que tinham um pouquinho mais de autonomia, de 2005 para cá, isso foi absolutamente centralizado dentro de algumas redações. Uma delas eu via acontecendo, com o afastamento de pessoas que não concordavam com esse tipo de política interna, né? Você vê que as coisas vão se encaixando aqui e ali, né? Vamos chamar aqui a participação do Alípio. Você que, não sei, não creio que tenha ficado surpreendido, mas acho que foi o cúmulo de tudo que se poderia esperar, aquela expressão da dita branda, né? Você que viu as coisas pelos lados, dos dois lados, inclusive por trás das grades, inclusive, Alípio é ex-preso político, esteve no presídio de Tiradentes, escreveu aquele livro sobre a experiência do período de Tiradentes. Como é que você está vendo, ali, do ponto de vista da constituição de uma espécie de articulação, como eles estavam aqui dizendo, como é que isso se encadeia com o poder econômico para exercer de fato um papel de política de oposição que deveria ser exercido, obviamente, pelos partidos políticos de oposição? Claro. Eu acho que a questão da dita branda, utilizada pela Folha de São Paulo, de um jeito absolutamente desrespeitoso, antidemocrático, antirrepublicano, e que ela reconhecerá depois em um editorial, talvez tenha sido a coisa mais aberrante para o conjunto da sociedade. Mas certamente ainda não foi a mais grave que ela fez. O tipo de manipulação da opinião pública, o tipo de noticiário e olhar camuflado sempre de um suposto rabo preso com o leitor, não é? Ele é muito mais grave do que as coisas ditas escancaradamente. Essa coisa que ela se insinua, ela
Ela vai lhe conduzindo aos poucos, é uma notícia aqui, outra ali, você reflete na crítica da novela, você reflete nisso, você reflete naquilo. Agora, a Dita Branda, ela nos abriu um espaço para uma coisa muito interessante. A reação foi tão grande por parte de algumas organizações, tipo o Movimento dos Sem Mídia, tipo o Fórum Permanente dos Perseguidos e Ex-Presos Políticos de São Paulo, tipo o Jornal Brasil Agora, com o qual colaboramos e somos do Conselho, e a manifestação na porta da Folha foi tão grande, foi tão forte, que ela teve que recuar. Eu acho isso muito importante para a gente levar em conta, porque é o seguinte, se nós reagirmos organizadamente, eles terão de ir para o seu devido lugar. Eu acho que é mais importante isso do que esperar medidas do governo em si. Hoje há um emaranhado no poder, além da troca dessa coisa obscena, que são os relatórios secretos, dossiês secretos. E é muito difícil você fazer as pessoas assumirem qualquer coisa. Quem estava na porta da Folha? Poucos jornalistas, o Azenha estava lá, viu? Pouquíssimos jornalistas da ativa. E sobretudo da chamada grande mídia comercial. E mais, os parlamentares também tinham 2 ou 3. Tinha uns 2 vereadores e um deputado só. Do PT, todos. Acho que tinha um do PSOL também. Não lembro agora. Porque eu já ouvi de um vereador, de um senador paulista, do mesmo partido que eu sou, filiado. Só tem um, então. Não, tem 2. Ah, só tem 2, né? Tem 2. Não foi o Suplicy. Dizer o seguinte, com todas as letras. Como que eu vou denunciar as coisas da grande imprensa, bater nisso e naquilo? Depois eu vou ficar 2 meses sem mídia. Para ele devia ser bem pior do que para um pau de arara, certamente. Ficar sem mídia para o político institucional hoje, para a maioria deles, certamente é pior do que ir para o pau de arara. Ele deve achar que é Dita Branda o resto também. Entende? Então, eu acho que se há uma intervenção que é necessária do próprio poder público contra esse abuso da imprensa, e eu acho que a maior controle, a maior coisa que a gente poderia fazer contra a imprensa, e depende de nós, da chamada sociedade civil organizada, é criar controles sociais sobre ela. A imprensa, ela não deveria ser privada. Ela devia ter controle social. Agora, pode deixar essa privada como está aí. Criamos controle social nas verbas públicas que elas disputam e que enchem o bandurro com elas. Bom, só para ilustrar isso que você está dizendo, nos últimos 5 anos, uma média de 1,5 bilhão por ano vem sendo distribuído pelo governo para o conjunto das empresas. O governo federal. Pelo governo federal. Agora, se você somar os governos estaduais e os municipais, aonde vai isso? O governo estadual aqui do Rio, que é 0 verba, né? Cortou a 0. Sim, não, mas eu estou dizendo, se você somar no Brasil, isso é exceção. Se você somar no Brasil o que vai dos governos estaduais e municipais, é muita grana. E eles deitam e rolam com esse dinheiro. Mas com 1,5 bilhão por ano, você faz uma TV Brasil por ano. Claro. Não. Você monta uma estrutura alternativa. E quando os governos municipais, por exemplo, criam diários oficiais com agilidade e com informação para o público, eles sabotam e batem, tentam fechar. Por exemplo, na gestão Toninho Isalene, criou-se um diário oficial de Campinas. A Prefeitura de Campinas. A Prefeitura de Campinas. Qual foi o primeiro passo do atual prefeito de Campinas quando se elegeu, que é do PDT, o Dr. Aurélio? Foi negociar com a imprensa local a redução do diário oficial à mesmice de sempre e a nada. Entende? Toninho Isalene, criou-se um diário oficial de Campinas.
A Prefeitura de Campinas. A Prefeitura de Campinas. Qual foi o primeiro passo do atual prefeito de Campinas quando se elegeu, que é do PDT, o Dr. Aurélio? Foi negociar com a imprensa local a redução do Diário Oficial à mesmice de sempre e a nada. Entende? Criou-se um Diário Oficial ativo, que disputava público, que tinha notícia, que tinha informação, que tinha tudo absolutamente legal. O Evo Morales acaba de criar um jornal público lá. Mas aí eu particularmente discordo. Eu acho que essa questão de controle social do investimento público, sim. Mas qualquer tipo de controle sobre a mídia impressa, absolutamente não. Nenhum tipo de controle. Mas não está se falando sobre controle sobre a mídia impressa. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você cria um diário oficial, que a obrigação de todo o governo é dar boa informação ao cidadão, e nós estávamos já dando passos, e se houvesse o segundo governo municipal do PT ali, nós íamos criar um controle social sobre esse jornal público. Tá? Eu realmente confesso para você que tenho uma certa preocupação com essa história do controle social. O controle social será mesmo da sociedade civil ou será exercido por um partido? Eu tenho sérias dificuldades com essa ideia. Meu caro, submeter a mídia a um controle partidário. Mas eu não mandei isso. Eu não mandei submeter a mídia. Eu estou dizendo as verbas públicas. Isso é disso que eu estou falando. Concordo, as verbas e dos jornais estatais, como o Diário Oficial, você próprio cria um controle social para ele. Nós estamos aqui, por exemplo, numa TV estatal. Eu não estou discutindo que eu sou contra a propriedade privada dos meios de produção em geral. Que sou. Mas não estou discutindo isso aqui. Estou discutindo o Brasil de hoje. Um exemplo dessa experiência que nós estamos fazendo aqui. Esse debate, com muita dificuldade, na maioria dos segmentos de mídia comercial, teria dificuldade de ser feito. A maioria, né? Claro. Mas aí, Leandro, eu peço a sua intervenção. Quando os órgãos são dotados de uma missão pública, você está cumprindo aquilo que está previsto lá na Constituição, que é o ramo privado, o ramo estatal e o ramo público de comunicação. O que ocorre é que no Brasil optou-se pela predominância total do ramo privado e a mídia pública praticamente não conseguiu ainda se estruturar. Você tem uma gradação nisso, né? Por exemplo, no Brasil tem vários veículos que se dizem públicos. A última vez que eu estive numa TV pública dando entrevista, foi na TV Câmara, eu fui censurado. É verdade. Né? Só para relembrar o telespectador, eu fui convidado para participar de um programa chamado Comitê de Imprensa. Aliás, foi a 4ª vez que eu fui nesse programa. Só que dessa vez a discussão era sobre... Começa por um erro de essência. O tema do debate do Comitê de Imprensa no dia 13 de março era sobre a capa da Veja, que já era corroborada pela produção do programa como uma verdade. O apresentador, inclusive, fala, olha, a arapongagem do delegado Protásio mostra como os métodos da ditadura continuam. Uma coisa absolutamente sem provas. É mais um factoide. O Jornal Nacional já repetiu 2 vezes, né, na escalada do jornal, depois com matéria dentro, que o delegado Protógenes foi indiciado pela sindicância da Polícia Federal por ter feito grampos ilegais. Isso é mentira. Isso jamais foi provado. E assim, o programa foi para discutir isso. A minha primeira intervenção no programa foi dizer que isso não é verdade. E isso começou a gerar dentro do programa uma discussão inaudita dentro daquele tipo de programa, dentro daquele tipo de televisão que é a TV Câmara. E o que aconteceu? Eu citei nominalmente o presidente do Supremo, né, o ministro Gilmar Mendes, que está me processando, pedindo uma indenização de R$100 mil, porque eu simplesmente fiz uma matéria dessa tecnicamente jornalística, sem nenhuma ênfase política, nem nenhum tratamento que não seria dado a nenhuma outra pessoa numa matéria jornalística, mostrando que ele tem um instituto, chama Instituto Brasiliense de Direito Público, em Brasília, chama IDP, que foi montado, que foi construído com verba do Banco do Brasil, em cima de um terreno praticamente doado pelo governador Joaquim Roriz, de péssima memória, e que tem como nos seus professores vários ministros do Supremo, ministros de Estado, Nelson Jobim é um deles, e advogados e procuradores que têm interesses dentro do Supremo.
Isso é um fato gravíssimo que eu coloquei jornalisticamente e fui processado por isso. É a regra do jogo, nenhum problema. Mas no momento que eu citei isso e tornei público, o que é mais ainda, eu quebrei o silêncio em torno de uma matéria da Carta Capital que não foi repercutida por nenhum outro veículo de comunicação. Não saiu no Jornal Nacional. Não saiu no Jornal Nacional, a capa da Carta Capital jamais... A tiragem é de 70 mil. 70 mil, é uma revista pequena, mas que tem muita relevância hoje dentro da imprensa brasileira. Isso incomoda. Eu fui censurado, quer dizer, o Gilmar Mendes pediu ao Michel Temer, presidente da Câmara, que retirasse do ar e deu uma ordem à TV Câmara, ao diretor Beto Seabra, que tirou do ar, da grade da programação e mais ainda extirpou da internet. Tirou, você apagou dos arquivos da internet, como se fazia, sei lá, na época da China comunista, na época maoísta, que você tirava as pessoas das fotografias oficiais, quando elas caíam em desgraça. De Stalin também. Stalin. Então, assim, essa censura, ela mostra o seguinte, que não há regras dentro das TVs chamadas públicas para nada. Depois que aconteceu isso, a gente fez eu fiz uma carta aberta aos jornalistas do Brasil denunciando isso. Muitos blogs, o Viu o Mundo do Azenha foi um deles, passaram essa bola para frente e teve uma repercussão muito grande na blogosfera, a pressão foi muito grande em cima da TV Câmara, eles tiveram que recapitular e recolocar o link lá na internet. Depois o diretor da TV Câmara deu uma entrevista inacreditável no site Comunix, que é um site de jornalismo, né, dizendo que assessores do Gilmar Mendes tinham pedido a retirada. Olha, assessores, seja lá que assessores sejam eles, pediram a retirada de um programa de uma TV pública e ele foi retirado. Qual que é a regra para se fazer isso? Que sistema que pode funcionar dessa forma? É impossível, você não tem essa relação sobre a questão da TV pública, da informação pública, o direito de acesso à informação pública e a democratização da informação no Brasil passa pela regulamentação, e aí eu acho que o Alípio tem muita razão, tem que haver um controle social sobre essas coisas. Tem um controle social dentro de regras muito claras, que possam ser verificadas pelo cidadão. Porque depois que houve isso, Beto, eu fui procurado por jornalistas que trabalham na Agência Senado, TV Senado, Agência Câmara, TV Câmara, que vieram assim apavorados, né? Pelo amor de Deus, não diz que eu te falei isso, não conta para ninguém, isso não pode sair dessa nossa conversa. Muitos deles são censurados sistematicamente dentro dessas televisões por pressão direta de deputado e senador. E existe aí um nexo que acho que é importante, a gente talvez falar sobre isso mais tarde, que é o nexo entre o financiador de campanha, que é um financiador de campanha em potencial, que é o banqueiro Daniel Dantas, políticos que dependem disso e empresas de mídia que, principalmente numa situação de crise econômica, dependem muito desse patrocinador. Cada vez existe mais. Um nexo aí, né? Uma relação de dependência. Uma relação de dependência aí toda. Olha, começaram a chegar algumas participações dos nossos telespectadores, nós estamos aqui aguardando que vocês participem mais. Eu vou deixar no ar antes de nós fazermos, estamos aqui aguardando que vocês participem mais. Eu vou deixar no ar antes de nós fazermos o primeiro intervalo. O Daniel de Assis, educador de Goiânia. Obrigado, Daniel, pela sua participação. Pode-se considerar que a mídia é refém dos grupos de poder econômico, uma espécie de corporativismo das elites capitalistas que alimentam a ditadura do consumo e da violência, omitindo os projetos educativos? E também temos aqui a participação do Luiz Henrique, motorista de Santos, São Paulo. Obrigado, Luiz Henrique, pela sua participação. Por que a grande mídia omite os erros do governador José Serra? Opinião do Luiz Henrique. E o Anderlin Júnior, jornalista de Curitiba. Obrigado, Anderlin, pela sua presença aqui. O que vocês acham da formação dos recém-formados jornalistas? Imagino que ele está se referindo diante de aspectos tão complexos que estão aqui discutindo, espinhosos, da democracia da informação ou da falta de democracia da informação na maioria dos meios. Qual a opinião de vocês sobre o vídeo repórter e a vídeo reportagem? Mas isso fica para o segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. É o Brasil Nação discutindo hoje. O convite foi claro para você. Abusos da imprensa, né? Daqui a pouco a gente volta. Tchau.
Brasil Nação está de volta. Estamos debatendo aqui uma temática ampla, os abusos da imprensa, ou seja, o poderio das empresas de mídia, atuando até mesmo como se fossem partidos políticos, substituindo aí, de certa forma, partidos políticos, e exercendo uma função de interferir na agenda política, até mesmo para a desestabilização do governo ou não. Essa é a tese que está em debate aqui. Temos a presença de Leandro Forte, Luiz Carlos Azenha e Alipe Freire. Só para dar uma ideia, uma ilustrada aqui, veja essa capa, exagero ou notícia. Quer dizer, a sentença diz muito claramente que havia uma criminalização ou uma irregularidade contumaz, sistemática, reiterada, por isso deu 94 anos, né? Porque aqui se costuma somar. Mas aqui ainda se está se perguntando se é exagero. Quer dizer, há uma forte tendência a perdoar certas coisas e colocamos na inversão do delegado Protógeno, né? E ainda tem mais, né? Porque você pega uma foto ultra glamourizada de uma mulher dentro dos padrões da elegância, elegância como sinônimo de ser bom caráter, de ser decente, né? A riqueza e uma estética que para o grande público diz isso e você não afirma na capa. Você pergunta e está provada, a resposta está na foto. É um exagero, porque uma dama dessa jamais pode ser uma criminosa. Se fosse negra, pobre, morasse na favela, bandida. E a cara sem dente no primeiro plano. Tem uma coisa interessante nessa matéria da Eliane, da tese, da Azul. Quase nunca, em matéria, se esclarece que 94 anos não é uma sentença só. É somatório de vários crimes. Por isso que ela não foi condenada. A juíza não enlouqueceu por assim, condena 94 anos de prisão. São vários crimes graves que juntos somaram 94 anos de prisão. Agora, como se trata de uma mulher bonita, branca, loura, da ultra-elite paulistana, e essas coisas... desculpa. Caiu aqui. E essas coisas não são... Essas coisas são dimensionadas dentro dos interesses das elites. A gente tem que lembrar o seguinte, que a chamada mídia corporativa brasileira, ela está na mão ali de meia dúzia de pessoas. É bom você repetir, você estava dizendo que a juíza não enlouqueceu. A juíza não enlouqueceu. A juíza, esses 94 anos é o somatório de sentenças. De várias sentenças. Ela cometeu vários crimes, foi condenada nesses diversos crimes. Destacou que os crimes continuaram a ser cometidos. Exatamente, depois da investigação, da Operação Narciso, né? Agora, tudo indica que naquela primeira vez que ela tinha sido presa, há 3, 4 anos, de lá para cá houve já uma mudança de linha editorial de um setor da mídia. Sim. Né? Agora já... Antes era... Todo mundo chorou, que absurdo. Agora já estão meio... Não, Antônio Carlos Magalhães chorou. Chorou. Contra ele. As pessoas falavam que o governo Lula estava incitando a luta de classes. Olha que coisa maluca. Mas eles mesmos disseram que não existe mais luta de classe. Não, e assim, eu lembro quando houve a Operação Narciso, que a Polícia Federal invadiu a Daslu, naquela tem uma favela ao lado, né? Isso. As pessoas na favela correram, achando que a polícia... Era um monte de policial federal, 300 policiais federais, invadindo aquele não sobrou ninguém nas ruas, todo mundo se muvucou. Agora, aí quando invadiram, ela falou, não é possível, as coisas começaram a se inverter na Operação Narciso. A questão da Satyagraha, ela é bastante emblemática, mas ela não é o primeiro caso. A Operação Narciso é o primeiro caso de inversão. Você começou a se discutir isso. Agora, com a Satyagraha, que pegou o banqueiro Daniel Dantas, e ele tem ligações políticas muito claras, tem uma bancada no Congresso Nacional, uma bancada descarada no Congresso Nacional. Não é uma coisa, né? Não é como a máfia italiana pagando um senador americano. É uma bancada que o defende descaradamente. Tem uma CPI hoje, chamada CPI das escutas ilegais, que gasta 90% do tempo dela discutindo uma operação de escutas legais, que é a Satyagraha. E essa CPI, ela é presidida por um delegado polícia federal, o deputado Marcelo Itagiba, que foi financiado, que teve a campanha financiada pelo grupo oportunista, por gente do Daniel Dantas, assim como o deputado Raul Jungmann, que é outro que se coloca
constantemente contra essa ação da Polícia Federal e desenvolveram uma tese maluca de que aquilo tudo não valeu porque houve uma contaminação na investigação, porque houve participação de gente da ABIN. Ora, o que nós, contribuintes brasileiros, queremos do sistema brasileiro de inteligência? Que justamente ele funcione para acabar com a criminalidade no Brasil, para prender bandidos. E no momento que eles se juntam e trabalham e conseguem fazer isso, você tem uma inversão enlouquecida de valores, uma inversão enlouquecida de juízos, que colocou o delegado Paulo Lacerda para fora da Polícia Federal, que colocou o Protógeno de Queiroz, que está para ser demitido da Polícia Federal, né? Jogaram esses caras todos no buraco e criaram uma redoma, né? Um campo de força que hoje impede que as pessoas entendam isso com clareza. Isso é uma das razões da mídia, essa mídia chamada mídia corporativa, apoiar frontalmente essas questões, né? Você tem hoje uma campanha, quer dizer, uma organização jornalística que funciona para desmerecer, para desqualificar e para criminalizar as ações desse delegado Protógeno de Queiroz. E acho que é importante também destacar o seguinte, quer dizer, eu tive recentemente numa operação da Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal, você vê o exemplo que está acontecendo com o Protógeno, se desestimula completamente. Então, nós ainda não avaliamos os impactos o que está acontecendo em relação à Satyagraha, os impactos que nós vamos sentir no dia a dia dos juízes de primeira instância, dos delegados de Polícia Federal. Quem é que vai se dispor agora a investigar alguém que tenha ligações fortes políticas e que tem um grande grupo econômico, correndo o risco de sofrer o que sofreu, o que está passando. Ou seja, o Protógeno. A campanha midiática, essa orquestração para intimidar até mesmo a atuação normal institucional da Polícia Federal. Você acaba intimidando a Polícia Federal, a mídia, a ABIN, aí sim nós estamos tocando numa questão atua no sentido da impunidade. Da impunidade e de enfraquecer instituições o trabalho da públicas polícia brasileiras, a Polícia Federal, a CPI, a ABIN, os juízes de primeira instância, o Ministério Público. Tudo isso tem um reflexo de longo prazo no Brasil. Alípio, nessa questão das LU... Reflexo de longo prazo no Brasil. Alípio, nessa questão das LU, da prisão da proprietária da Daslu por sonegação e tantas outras irregularidades, optou-se por dar mais destaque a esse fato do que a um outro fato que me parece muito mais grave, porque vinculado a muito mais coisa do que uma simples operação de sonegação de remessa de dólares, que é a questão do castelo de cartas da empresa Camargo Corrêa, por causa da sua vinculação com o sistema político. Isso aqui é uma tentativa de aliviar o outro lado, será? Olha, Vamos escolher um tema e deixar o outro para lá? Eu acho assim, até para o espectador entender um pouco mais como eu penso, o que eu penso sobre essa grande mídia comercial, eu vou me deter aqui na pergunta do Daniel de Assis, de Goiânia, quando ele pergunta se a mídia depende do controle econômico de grandes grupos econômicos. Já dependeu. Hoje, a mídia é o grande grupo econômico, ela é a grande indústria. E como o capital não está mais dividido em capital industrial, capital financeiro, capital comercial, está todo trançado, ela é o grande capital, ela é o grande monopólio, ela é sócia. Ela é sócia dos grandes bancos, como ela é sócia do grande industrial, como ela é sócia, sabendo ou não, do crime organizado, porque o dinheiro do crime organizado especula em bolsa. Entende? O capital é uma coisa só. Ela já foi monopólio. Aliás, começou como monopólio no Brasil, quando chegou a família real, criou-se. Antes existia o monopólio, ninguém podia imprimir na colônia, sob pena de morte. A família real chegou, fugida, botada para correr por Dona Maria, saiu correndo porque Napoleão chegou lá. Aí chega aqui, cria-se a imprensa régia. Primeira vez que se imprime legalmente no Brasil, mas era a imprensa régia, era da casa reinante, era o governo reinante que impunha. Monopólio. Monopólio. Imprensa só começou a existir impressa aqui, não dependendo diretamente das autoridades governamentais, digamos assim, 3 anos depois da independência, que é o Diário de Comércio de Pernambuco. Aí,
Naquele momento, eles representavam um outro papel, de grupos econômicos, disso e daquilo. A tendência foi a monopolização com isso. E depois da monopolização, a oligopolização. Eles investem em várias áreas. Eles são sócios de várias áreas. Eles são o próprio capital. Eles não são... Porque antes eles eram o quê? O aparelho de reprodução ampliada da ideologia, dos valores das classes dominantes. Hoje, além disso, ele é a própria classe dominante. E o Brasil tem uma característica muito específica, Alípio, que é a questão das concessões de TV. Claro. A forma como as concessões de TV foram dadas, especialmente a partir do governo Sarney. Claro. Em que você tem, se você fizer uma avaliação de quantos são, eu até tinha esse dado, não sei exatamente, mas quantos são os deputados, senadores, prefeitos, congressistas que têm participação em empresas de comunicação, você vai ver que é um grupo super reduzido. Então, são grupos econômicos que têm interesses políticos óbvios dentro do Congresso Nacional e cujos integrantes são donos dos meios de comunicação. Claro. Então, existe esse triângulo aí que essa promiscuidade que, baseada em propriedade cruzadas, né, de vários sistemas. Que, na minha opinião, é o grande problema da democracia no Brasil, da falta de democracia no Brasil. Que, aliás, a presidente da Argentina agora enviou ao Congresso um projeto de lei que proíbe a propriedade privada e cria um ramo de 30% de mídia que deve ser de empresas ou de entidades sem fins lucrativos. Claro. Belíssima ideia. Impedindo o monopólio, inclusive... E acabando com a propriedade cruzada. O Grupo Clarim, que é o grande monopólio lá, será altamente afetado se, de fato, esse projeto for aprovado. É fundamental o controle social das verbas públicas que vão para esses jornais. Com certeza. Eu lhe falo o seguinte, os jornais que têm uma posição independente, quando chegamos, tipo o Brasil de Fato, quando chegamos num governo municipal, há exceções, óbvio. Quando chegamos num governo municipal para vender anúncio ou para vender assinatura, eles, não, vocês são extremamente partidarizados, politizados, tem que ser uma imprensa grande, independente, como a Folha, como o Estado. Ele, olha, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Nem isso você consegue. E eu estou falando em governos progressistas, eu não estou falando da direita. A direita é a direita, a gente não espera nada dela, senão isso que vem acontecendo sempre. Eu recebi aqui uma mensagem da Nelba Nisses. Ela lembra o Rui Barbosa, não sei se a frase aqui será dela ou será do Rui Barbosa, e diz assim: um país de imprensa degenerada ou degenerescente é, portanto, um país cego, um país miasmado, um país de ideias falsas, sentimentos pervertidos, um país que, explorado na sua consciência, não poderá lutar com os vícios que lhe exploram as instituições. Talvez seja Rui Barbosa que ela lembra aqui pra gente. Obrigado pela sua participação, Nelba. Mas olha, temos aí um problema que é o seguinte: no meio de tanta pancadaria, o governo Lula criou a TV Brasil. E agora estaria convocando a primeira Conferência Nacional de Comunicação, um fato inédito, e estaria disposto a mudar as relações, segundo o próprio Lula disse, com as rádios e TVs comunitárias, deixando de criminalizá-las, ao exemplo do que o Alípio lembrou aqui. Boa parte da mídia criminaliza aquilo que vem do movimento popular, que vem da favela. Os movimentos sociais são todos criminalizados. Todos são tratados como criminosos em qualquer circunstância. Agora, qual é o panorama que você espera que possa surgir na atual relação de forças se o governo, o presidente Lula, de fato levar adiante esse projeto, enraizar, expandir a TV Brasil, fazer a disputa de audiência, como é que é isso? A ideia de criação, de organização da conferência de comunicação já gerou uma reação absurda dos grandes meios, que já estão... Até da CIP, né? Da CIP, que é a CIP, A CIP é o poder mandatário. O que acontece Reunião é que dos jornais golpistas da América Latina. A ideia da discussão sobre a democratização da informação no Brasil já gera uma reação enorme, aí já é colocado como atentado à liberdade de imprensa, que é a coisa mais maluca do mundo, né? A questão da classificação dos programas de televisão, da classificação indicativa, foi tratado como ultraje à liberdade de imprensa. De onde se tirou isso?
Que sentido faz isso? Não faz sentido nenhum. Eu acho, na verdade, que a mídia corporativa, como ela está muito decadente, sobretudo os jornais, estão decadentes falando para si mesmos, né? Os jornalistas dessas corporações estão incorporando sem nenhum sentimento crítico, de forma totalmente acrítica às vontades do patrão, não conseguem mais, porque a gente tem que lembrar uma coisa. A gente costuma falar mal os donos da mídia, mas toda cafajestada que acontece na imprensa brasileira é feita por jornalistas. Claro. Não são os filhos do doutor Roberto Marinho que chegam na redação, escrevem a matéria, censuram o repórter, né, batem nos repórteres quando eles fazem as coisas, proíbem os repórteres de falar. São os jornalistas. O que nós, jornalistas... interna, o cara por uma viagem, ele se propõe a assinar qualquer coisa. Tem uma pergunta de algum telespectador sobre a questão dos jornalistas... Os jornalistas que estão se formando, jornalistas na faculdade. Anderlin Júnior. Eu sou professor de jornalismo na faculdade privada em Brasília, do IESB, e converso muito com esses jovens, esses meninos que dou aulas a eles sobre técnica de entrevista, reportagem, participo de muitos debates, escuto muito a questão do jornalismo hoje no Brasil, e esses meninos, eles estão fora de prumo, porque eles não têm um parâmetro de bom jornalismo ou de bons jornalistas que se colocam numa discussão independente. Não, você chama, às vezes eu chamo pessoas para falar na faculdade dos alunos, o repórter da Folha, ele fala como repórter da Folha. Porque lá na Folha, porque lá na Veja, porque lá na Isto É, porque lá... As pessoas não têm mais uma visão universal da profissão. Agora tem Só completar uma coisa. Por exemplo, a discussão sobre diploma de jornalista, ela é muito complexa, tá? Eu defendo a formação do jornalista de forma acadêmica, não. E acho que o diploma poderia ser obrigatório nesse sentido, que você tem que dar uma formação holística, universal para o jornalista. Porque se no momento que você tirar o diploma, você pode até achar que qualquer pessoa pode, de alguma maneira, fazer um trabalho jornalístico. Eu acho que não. Mas você coloca, você coloca esses meninos novos que estão se formando para fazer esses cursinhos, que eu chamo cursinhos de monstrinhos, que são dados pela Editora Abril, pela Folha, pelo Estadão, enfim, cada um tem o seu cursinho de monstrinhos corporativos, onde eles aprendem a ser jornalistas daquela instituição, a pensar dentro daquela instituição de forma acrítica, de assumir o pensamento corporativo sem nenhuma reflexão. Aí você gera pessoas que trabalham, que vivem para aquele ambiente e não discutem mais o jornalismo como ofício universal. Agora, tem um outro lado, é o seguinte, normalmente a mídia não é pauta para a mídia. Isso que nós estamos fazendo aqui é muito raro. Você tem algumas possibilidades aí, observatório de imprensa, aliás, numa TV também do campo público, mas discute. Né? Tem o Ver TV, que é um programa que discute televisão, mas também não é uma TV pública, né? Não é na TV Brasil. Agora, uma exceção feita foi recentemente a TV Record, que fez uma matéria sobre a Folha de São Paulo. Né? Pelo que nós temos notícia, foi uma matéria com muito detalhe, contando a história do que a Folha fez lá atrás, durante a ditadura, coonestando e sendo conivente com a ditadura. Esse trabalho é meio raro, difícil de se fazer, né, Zé? Olha, eu não posso falar pela TV Record, realmente sou repórter da emissora e também eu não vi a reportagem. E não sei se isso está ligado especificamente a alguma disputa comercial entre grupos econômicos ou se é uma tentativa crítica em relação à Folha de São Paulo. Mas realmente eu procuro não falar em nome da TV Record. Eu estou aqui me expressando como um jornalista universal, assim. Sobre a sua opinião. Não da Universal. Agora, eu acho o seguinte, o que o Leandro levantou sobre o jovem, sobre o aluno, eu acho isso gravíssimo. Como o Leandro levantou sobre o jovem, sobre o aluno, eu acho isso gravíssimo, concordo com você e acho gravíssimo. Porque isso não acontece só na questão da universidade, da formação e do cursinho. Acontece que a produção interna no jornal, a sua organização de produção, ela mudou. O que era o papel de um editor antes? O que era o papel de um pauteiro? É chamar o jovem repórter e explicar o que ele ia fazer. E dar informações para ele, e dar pesquisa para ele. E ele ia a campo. Não era por telefone que isso se resolvia. A formação se dava dentro das redações. Claro. Você tinha uma formação acadêmica e na redação você concretizava aquilo de alguma maneira. Isso eu acho gravíssimo, porque... Agora,
o pior de tudo, eu acho o silêncio dos sindicatos a respeito disso e das organizações de classe, entende? Porque o papel deles era outro, era outro. Mas o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, por exemplo, o jornal dele tem anúncio da Sabesp. Então é complicado essa coisa da relação, né? Você tem Não, isso aí é o jornal da ABI, agora que saiu com uma... surpreendentemente, comemorando a história da imprensa no Brasil. A partir da visão dos patrões. A partir do história do Roberto Marinho, Chateaubriand, os grandes heróis. Agora, você veja... O jornal da ABI. Sim, Só um detalhe, a ABI, no caso da censura da TV Câmara, eu fiz uma carta aberta, a FENAGE se posicionou, o Sindicato de Jornalistas de Brasília se posicionou, a ABI não deu um pio até hoje. A ABI simplesmente ignorou. Assim, os jornais também ignoraram. Pô, quando houve o caso da Elvira Lobato, na Folha de São Paulo, que a Igreja Universal entrou com diversas ações, foi um escarcéu do tamanho do mundo. A NJ se pronunciou, a CIP se pronunciou, todo mundo. A Folha. Mas uma censura numa TV pública, ordenada pelo chefe de outro poder, feito de forma arbitrária e amadorística, né? Num silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Mas é o que você diz, Dan. É assim. Os jornais fazem porque há uma cumplicidade, não importa qual a origem, do profissional com fazer. Amanhã, se você cria uma consciência dessa no profissional de qualquer área, amanhã é absolutamente legítimo você trabalhar para uma indústria de guerra e fazer propaganda de guerra. Entendeu? Que os jornais fazem muitas vezes, né? Propaganda de guerra. E aí é o seguinte, é o mesmo problema do STF. Por que o doutor Gilmar Mendes, esta impoluta figura, faz o que faz? Porque seus pares lá dentro não mandam ele calar a boca. Isso. São todos cúmplices. Há uma conivência estranhíssima dentro do Supremo. É claro. Aqui tem uma participação do Norberto Tweder, sobre noticiário internacional. Acho que talvez o Azenha, que viveu muito tempo lá nos Estados Unidos. O que está sendo comentado com muita propriedade a respeito da manipulação da mídia nacional acontece há muito tempo em termos internacionais, diz ele. As notícias, e nisso se inclui as imagens, são distribuídas ao mundo por poucas agências de notícias. Consta, não sei se alguém na mesa poderia confirmar, que veículos que buscam caminhos próprios são boicotados por essas agências, recebendo notícias com atraso ou nenhuma agência. Então, acho que isso mudou muito, né? Você teve, sim, um momento em que algumas agências internacionais tinham o controle, mas com a expansão, com esse fenômeno mundial da internet, do celular, a transmissão de satélite, quando eu cheguei em Nova York como correspondente, custava $1.500 por 10 minutos. Hoje, a Record, por exemplo, faz isso. Transmite pela internet, de graça. Por FTP. Então, houve isso. Então, arquivo de computador. Então, houve uma grande transformação. Então, obviamente que você teve alguns episódios que foram marcantes, como a questão das armas de destruição em massa nos Estados Unidos, que criaram aquela ideia para justificar a invasão do Iraque, e isso foi aceito pela imprensa americana, quer dizer, foi um escândalo muito grande. Depois o New York Times, depois do crime cometido, demitiu a repórter, que foi aquela que plantou a grande parte das notícias. Ela foi demitida depois. Mas aí a guerra já estava feita. O crime já estava feito. Esse crime contra a humanidade. Consuma-se o crime depois de se perder. Você tem a questão da Al Jazeera. A Al Jazeera quebrou o parâmetro das emissoras que controlavam as informações mundiais, CNN e tal. Então você tem uma grande... Na América Latina, a Telesur. Então você tem uma mudança, viu? Eu não sou pessimista em relação ao que está acontecendo na mídia, não. Eu acho que é um momento de mudança muito grande. Acho que o Leandro tocou num ponto muito importante, que é a questão de que os jornais falam cada vez para um público mais reduzido. Esse é um processo que eu vivi em Washington recentemente, vi nos Estados Unidos. Alguns jornais americanos estão reduzindo a circulação em regiões mais distantes da sede, porque as pessoas que moram mais longe não compram na região em que o jornal... Eles estão reduzindo a sua própria circulação e falando para um público cada vez mais dentro do seu
seu público-alvo realmente, entendeu? Certo. E expressando um público, o compromisso dos jornais com a questão do país ou universal, eu acho que está se desfazendo por causa de situação econômica. Chegaram aqui muitas, acho que nós temos daqui a pouco fazer uma nova interrupção, né, faxina, daqui a pouquinho. Vou só ler algumas aqui, deixo no ar para o pessoal e a gente ir socializando as indagações, né? Tem aqui uma mensagem do Góes de Aracaju, obrigado Góes pela participação, ao jornalista da Carta Capital. O que você acha sobre a postura da Carta Capital diante do caso do César Batista? Também você podia comentar aquilo que é uma pauta solitária até o momento, que é a questão da matéria que você mesmo está cobrindo, né? Sobre a investigação, a denúncia de tortura a partir do diretor da Polícia Federal, você que está cobrindo isso. Temos aqui também uma manifestação, gostaria que manda um abraço para o Luiz Carlos Azen, ao Jorge Gomes, não diz de onde é. Gostaria que vocês comentassem o motivo da saída do repórter Rodrigo Viano da Globo em plena campanha eleitoral de 2006. Houve alguma pressão sobre isso? E há também aqui Heloísa Helena Marques da Silva. O nome? Será a senadora ou a ex-senadora, né? Agora é vereadora. O apresentador e o participante do debate citaram verbas públicas para a mídia particular. Que verbas são essas? Pagamentos para campanhas governamentais? Faz comunicação social? Não é a vereadora. E esse programa é uma grande contribuição. No próximo bloco a gente responde tudo isso aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Até já. Brasil Nação está de volta, hoje discutindo os abusos da imprensa, a manipulação, a imprensa atuando ou não como se fossem partidos políticos, intimidando as instituições e fazendo refém à própria sociedade. Seria isso mesmo, com o poderio que tem? Então, deixamos algumas perguntas no ar e temos aqui mais uma que vai agora para o Leandro, da Carta Capital, repórter da Carta Capital, até porque tem a ver diretamente com o trabalho que ele tem feito. É o Sandro Machado, de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Qual seria a relação que a grande imprensa tem com o ministro Gilmar Mendes? Estranho o fato de o ministro sempre cometer abusos e esses serem simplesmente ignorados pela grande mídia, junto com aquela outra. Você tem aí a questão do Gilmar Mendes, a mídia criou esse monstro. Isso é uma coisa clara para mim. Sem o apoio ostensivo dos jornais, das televisões, o Gilmar Mendes não teria esse tipo de protagonismo que tem hoje dentro da sociedade brasileira. E eu acho que agora a mídia está percebendo que isso foi longe demais. Chegou a um ponto que o ministro Gilmar Mendes dá dezenas de entrevistas uma atrás da outra sobre todos os assuntos do mundo. E as pessoas colocam isso de forma crítica, né? O trabalho do jornalista é passar a informação de forma crítica. Quando você retransmite uma informação, não decodifica ela de forma crítica, você está prestando um desserviço para a sociedade. E no caso do Gilmar Mendes, tudo que o ministro fala é colocado como verdade na mídia. Essas coisas, como elas não estão passando por filtro nenhum, indicam claramente de que isso faz parte dos interesses dos grupos de mídia hoje no Brasil, de que essa figura, de que esse ministro, de que esse Supremo Tribunal Federal tenha esse tipo de protagonismo, de que ele decida o que é certo e o que é errado, de que ele seja a suprema voz dentro da sociedade brasileira. Essa relação da mídia, esse apoio da mídia ao que o Gilmar Mendes faz, inclusive no momento que ele chamou o presidente às falas, gerou aquele noticiário inacreditável sobre aquele grampo que jamais existiu, que jamais teve áudio. E na hora que ele falou sobre o MST, né? Uhum. E que, por tabela, fez uma crítica ao governo Lula, que estaria financiando os movimentos, que isso seria criminoso também. Quando falou também sobre a questão do terrorismo no Brasil, enfim, ele sempre se pronuncia dentro de um núcleo ideológico muito, muito claro dentro da mídia brasileira e, portanto, recebe um tratamento VIP. Quando eu denunciei, quando eu faço uma matéria mostrando a verdade que ele tem um lado negro da força,
que ele tem um instituto, que esse instituto ele claramente vive num ambiente de tráfico de influências, que ele teve verba do Banco do Brasil voltada, uma verba do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que é uma verba que normalmente vai para o setor produtivo de alimentos, para gerar empregos na área de produção de alimentos. Foi como ele construiu boa parte desse instituto. O terreno que ele ganhou no Distrito Federal, ele ganhou 80% de desconto dentro de um programa chamado PRODF2, que é voltado para quê? Para pequenos empresários voltados para o setor produtivo de alimentos. Que alimento é esse? O que se come nesse instituto que gera isso? Então, essa relação do Gilmar Mendes hoje com a mídia é uma relação umbilical, ideológica e deliberada. Até que ponto a sociedade vai aguentar isso? E até que ponto a mídia vai conseguir se manter no controle dessa situação é que é uma incógnita. Eu queria passar aqui para o Azenha. Eu queria só fazer um comentário no que ele está dizendo, se ele me permite. É o seguinte, o que a gente não pode esquecer um comentário no que ele está dizendo, se ele me permite, é o seguinte, o que a gente não pode esquecer é que quem pôs o Gilmar Mendes onde ele está foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele está lá desempenhando o papel que o seu patrono mandou. E a mídia apoia a aliança PSDB-DEM. Então, está tudo muito claro. Azenha, além daquela que pede para você comentar a saída do Viana, porque foi no meio da campanha eleitoral, muito emblemático, né? Depois. Foi depois, né? Mas tem aqui uma que se soma a essa, é o mesmo tema, do Paulo Roberto Schleder, aqui de Curitiba. Boa noite, amigos. A tirania midiática, segundo ele, a televisiva principalmente, é tamanha que quando procuramos outros canais, o que vemos é apenas as meras cópias do maior deles. Segundo ele. O que nos apresenta a Constituição em relação a isso? É possível lutar contra essa tirania sem aparecer como criminoso em rede nacional? Eu acho que a gente falou no começo do bloco anterior sobre a questão da Conferência Nacional de Comunicação. Eu acho que é importante que as pessoas se engajem nesse processo. É um processo provavelmente vai ser muito lento no Brasil, especialmente porque essa é uma área muito sensível, tanto para a coalizão que governa o Brasil agora, quanto para a oposição. O Sarney, ele é dono de uma emissora que retransmite a Globo no Maranhão, e assim você encontra o Fernando Collor de Mello, enfim. Os interesses são muito fortes. Mas, de qualquer maneira, eu acho que há como dar um drible. Acho que usando a internet, de certa forma, e também as TVs públicas. As TVs públicas eu não acredito que vão lutar pela grande audiência. Mas à medida que você coloca um programa como esse no ar, por comparação, as pessoas que estão em casa vão começar... É um processo. Elas começam a comparar. Por que aqui se diz isso e não aqui na TV comercial, esse tipo de discussão? De forma que... Isso é muito comum com a TV pública. Ela talvez não tenha grande audiência, mas ela começa a marcar o parâmetro que a TV comercial muitas vezes é forçada a seguir nesse caminho. Porque o público tem contato com essa informação. Eu tenho esse debate aqui, por que eu não posso ver isso numa TV privada? Então eu acho que é importante esse processo da Conferência Nacional de Comunicação. Quanto à pergunta do Jorge Gomes em relação ao Rodrigo Viana, eu acho que o que eu expliquei no começo do programa, ao que aconteceu dentro da Globo, na verdade ficou meio que marcado como tendo sido uma questão pessoal, individual do Rodrigo. Não foi. Acho que a reação que houve dentro da emissora por um grupo grande de profissionais, muitos dos quais continuam dentro da Globo, embora alguns deles tenham até perdido as suas posições internas, mas houve uma reação de um grupo bem grande de jornalistas dentro da Globo. E não era uma questão partidária, é uma questão do uso de 2 pesos e 2 medidas. Claro. As pessoas começaram a perceber que algumas notícias recebiam maior repercussão dentro da emissora do que outras. Eu cobri Caixa 2 do PT em Goiânia, eu fiz uma denúncia em Goiás a respeito disso. Chegou no Congresso, o denunciado disse, na verdade, eu distribuí dinheiro para todos os partidos. A notícia morreu. Então, quando se acusava o PT, a notícia era... De repente, quando ele falou em todos os partidos, a notícia morreu. Então,
Quer dizer, isso foram situações que a gente foi vivendo dentro da emissora, em São Paulo especificamente. Houve um caso conhecido de um colega hoje da Record, que era editor de economia do Jornal Nacional, isso em 2005, que chegou para a gente e disse, olha, recebi uma ligação do meu superior no Rio de Janeiro, dizendo que é para tirar o pé das notícias econômicas. A economia do Brasil ia muito bem naquele período, ele era editor de economia em São Paulo, que era o centro das notícias econômicas, a economia ia bem, as notícias de economia poderiam ter reflexo positivo para o presidente da República, portanto, reduziu-se. Enquanto você tinha 3 CPIs com notícias diárias, 5, 6 minutos no Jornal Nacional, reduziu-se as notícias econômicas que poderiam favorecer o governo, que eram positivas, né? Muito embora não fosse mencionado o governo federal, mas eram positivas. Então, foram vários episódios que aconteceram e um grupo de profissionais, inclusive esse grupo se manifestou, eu não estava presente, mas se manifestou ao então diretor regional da Globo, dizendo, olha, não pode ser assim, né? A gente está fazendo uma cobertura super crítica em relação ao governo federal e ninguém tem nada contra isso, mas que se faça também uma cobertura crítica em relação ao PSDB ou qualquer outro partido que... Por a cratera do metrô. Por exemplo. Então, o que aconteceu foi que o Rodrigo Viana, ele saiu em circunstâncias em que ele escreveu, ele não foi renovado o contrato dele, né? E ele saiu por circunstâncias, numa circunstância em que ele escreveu uma carta denunciando o que aconteceu, mas houve um grupo de jornalistas dentro da Globo que se manifestou contra. Eu depois saí alguns meses depois da eleição. Também não foi tanto por isso, também por isso, mas por outros motivos pessoais. Alípio, tem uma aí na sua, que é a questão da tirania midiática, né? É a Heloísa Helena Marques da Silva, que ela quer saber o que são essas verbas públicas para a mídia particular. É o seguinte, Heloísa Helena, o governo, antes de mais nada, ele é obrigado a dar publicidade dos seus atos, das suas leis, dos seus decretos, das suas iniciativas, dos seus orçamentos. Isso é o básico. Para isso, é calculado no orçamento já uma verba que será utilizada para a divulgação disso. E isso, como a mídia é privada, né, compra-se espaço na mídia para publicar isso. Depois existem campanhas que são necessárias que a sociedade saiba da existência delas. Por exemplo, uma campanha de vacinação, uma campanha de saúde, uma campanha de educação. Paga-se espaço na mídia. E paga-se espaço na televisão, que é concessão de uma coisa que é pública. Paga-se espaço nas rádios, que é concessão também de uma coisa que é pública. Mas essa é a estrutura do capital, do funcionamento do capital no Brasil. Até o horário eleitoral gratuito não é gratuito. Não é gratuito. O Estado que banca. Não é o partido, mas é o Estado que banca. Agora, aqui eu queria aproveitar que a gente estava conversando do problema da saída da Globo, do Rodrigo, a questão do doutor Gilmar Mendes, e responder, ele está mais ou menos respondido a Luiz Henrique de Santos. Por que o Serra não é atacado pelos jornais? Mas pelos mesmos motivos que durante a campanha eleitoral cobria-se os escândalos do PT e nunca se perguntou qual foi o preço com dinheiro público para se cavar o segundo mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o doutor, o honoris causa. Que, aliás, esses dias deve estar passando muito mal com o que o Obama disse a respeito do Lula. Este é o homem. Ele deve estar espelho meu. Existe alguém pior que eu, entendeu? Deve estar no último degrau da fossa. Acabou o Lexotan. Acabou. Então, é o seguinte, a imprensa é partidarizada porque ela é um grupo econômico, ela é um oligopólio e ela tem projetos para o Brasil de maneira que projetos que lhe interessam e que fazem com que
os seus interesses e os seus privilégios se ampliem. E é importante dizer que não se trata de direito. Direito é isonomia, aquilo que a gente estava discutindo aqui. Ou seja, todos somos iguais perante a lei. Isso é isonomia, isso é direito, isso é democracia, isso é republicano. O que se discute aqui é o seguinte, é um país em que uma minoria tem privilégios e a grande maioria não tem direitos. Na verdade é disso que está se tratando, não é de outra coisa. Temos aqui uma mensagem do Denis Galbo, de Foz do Iguaçu. Obrigado, Denis. Ele faz elogios ao programa Brasil Nação. Obrigado pela sua audiência. E faz uma denúncia aqui em relação ao tema de hoje. Ele diz, na Rede Vida, no mês de março de 2009, havia uma entrevista com o delegado Protógenes, que logo entrou e tiraram do ar a entrevista. Eu conheço bem isso. Será que existe uma ditadura disfarçada? Pergunta ele. Obrigado, Denis, pela sua participação. Temos também aqui de Mogi das Cruzes, Marcos de Souza, obrigado. Faço parte de um grupo Trinca, trabalhadores indispostos com o capitalismo. Poxa, lamentamos pelo comportamento parcial de 90% da mídia brasileira, os pobres jornalistas que acreditam no regime capitalista. Um dia tudo isso vai mudar e o povo reagirá contra esse sistema. Acredito muito na consciência coletiva. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Temos aqui... Olha, hoje estourou bastante, mas acho que nós vamos ter que fazer uma espécie de balanço, que é a última rodada de opiniões. Você tem algumas pautas solteiras, né, que só a sua revista está cobrindo, e isso é importante do ponto de vista ideológico e com ideologia da notícia. Deixa eu aproveitar e responder rapidamente, para não parecer que eu fugi da pergunta. Perguntaram sobre o caso do César Battisti. A Carta Capital, ela conseguiu, num longo e árduo caminho, se livrar do efeito manada da imprensa brasileira. Nós temos uma posição de fazer matérias de cunho jornalístico dentro da realidade factual das coisas. Procuramos não fugir desse caminho e não fugimos desse norte. No caso do César Battisti, havia uma decisão do CONARE que era contra o asilo político dado a ele. Havia um processo que tinha sido iniciado pelos governos de esquerda na Itália, que depois foi encampado pelo Berlusconi, e nosso noticiário partiu sempre dessa premissa, né? Não significa em absoluto que essa seja a única verdade. E a discussão que se teve depois foi uma decisão política do ministro da Justiça que optou por aquilo. Esse é um fato, e a discussão em cima da questão factual. Agora, nós temos, por exemplo, eu fiz uma matéria há 2 semanas, mostrando que o delegado Luiz Fernando Corrêa, diretor-geral da Polícia Federal, é acusado de ter torturado e cegado uma empregada doméstica chamada Ivone da Cruz, que mora na cidade de Alvorada, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa matéria é absolutamente documentada. Eu tive acesso aos autos de um processo que durou 8 anos e foi arquivado agora no dia 29 de janeiro de 2009 pelo corregedor-geral da Polícia Federal, recém-nomeado pelo próprio delegado Luiz Fernando Corrêa. Um caso de tortura documentado, investigado, que envolve o diretor-geral da Polícia Federal, e o assunto morreu no silêncio, ninguém deu a menor repercussão nisso, e o governo aproveitou o silêncio da mídia para se calar também. Passei 2 semanas tentando falar com o ministro Tasso Genro sobre isso e o secretário Paulo Vanucci sobre isso, secretário nacional de Direitos Humanos. Não se pronunciaram. Ainda bem que a Comissão de Direitos Humanos da Câmara e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tomaram uma posição e estão investigando o caso. Você falou com o diretor também? Conversei com ele, fiz uma entrevista, gravei uma entrevista com ele no gabinete, uma entrevista, aliás, bastante tensa, onde ele se confundiu e cometeu vários equívocos em relação ao que está nos autos. Mas, enfim, a matéria está lá, a discussão foi levantada. O doutor Paulo Lacerda foi acusado de fazer um grampo que ele não fez, com equipamentos de escuta que a ABIN não tem. Ele foi afastado do cargo. Grampo surdo e mudo. Né? Foi mandado para o Desterro em Portugal por uma notícia que não tem nenhum embasamento jornalístico, zero. Isso é um completo absurdo. O que demonstra... Agora, quando é feita uma denúncia de tortura dessa, que se vocês lerem a matéria, é absolutamente documentada, uma mulher paupérrima, negra, pobre, da periferia de Porto Alegre, que segundo o relato dela foi algemada, colocada 6 horas de joelho, levando choque elétrico e pancada na cabeça com uma lista telefônica, e ela sofria de glaucoma, pressão ocular aumentou tremendamente, ela ficou cega.
E essa mulher teve a coragem, graças à filha dela, de denunciar essa tortura. Isso passou 8 anos. No auge do deboche dessa investigação, pegaram essa mulher cega na sindicância interna da Polícia Federal para fazer o reconhecimento visual dos torturadores. Quer dizer, nós chegamos a um nível de deboche em que vale tudo, desde que seja mantido em silêncio. É um silêncio profundo sobre as matérias que a Carta Capital faz. Nós trabalhamos com isso e, de certa forma, nos divertimos um pouco com isso também. Mas nós entramos aí numa outra dimensão, porque esse silêncio já é o silêncio dos jornalistas em relação à carta, não é o silêncio dos veículos de comunicação. Ninguém se propõe mais a discutir nada. Então, na carta, por exemplo, nós citamos que fulano de tal é de direita. Eu vejo às vezes no Globo, no Jornal do Brasil, na Folha, no Estadão, assim, o líder direitista de Israel, a coligação de direita do Berlusconi, mas no Brasil não tem, no noticiário da política brasileira, ninguém é de direita. Não tem nem partido, não diz nem que partido é. Exatamente, não tem partido. Deixa eu passar aqui aos dois para a gente... você está com um blog que tem feito uma diferença muito grande. Você acha que é um caminho? Só para... Eu acho que é um caminho. A última fala sua. Eu não acredito assim. Tem gente que bota fé que a internet vai transformar. Acho que ainda não. Nós não temos uma massa crítica no Brasil. Mas acho que já dá para quebrar um pouco a hegemonia da mídia corporativa, né? Você tem uma briga hoje dentro do Congresso, acima de tudo em relação à televisão, entre as telefônicas e que tem uma presença forte na internet, com o IG e o Terra, e as emissoras de televisão, a Globo, enfim. E ali eu acho que você pode explorar essa disputa, é possível explorar essa disputa. Você não tem uma coisa tão... e isso se dá principalmente na internet. Já dá para furar pela internet um pouco esse bloqueio, né? O Brasil atingiu a casa aí de 72 milhões de internautas, né? Agora, recentemente. Sim, mas a minha dúvida é em relação a quantos deles realmente frequentam. Eu acho que a grande maioria não é necessariamente que frequenta os blogs. Não tem banda larga. Ou não tem banda larga ou não se interessa por esse assunto, né? Tem muita gente que deve ler o G1. Se olhar o G1, as manchetes do G1 é o Big Brother, entendeu? Então eu não sei se é uma... Mas, de qualquer maneira, eu acho que já tem uma massa crítica. Dá para sentir com a repercussão que algumas... Né, existem alguns blogs que, quando atuam, assim, tem uma repercussão do Nassif, do Paulo Henrique Amorim. Né? Existe um grupo aí que está se formando. Né? Não é um grupo organizado, mas, enfim... eu acho que já faz alguma diferença no Brasil, sim. A internet já é um caminho para fazer. Como é que é o caminho para o seu blog? Fala aí para o pessoal, para chegar lá. www.viomundo.com.br. Viomundo junto. Viomundo, tudo junto. E eu acredito também muito nessa questão da Conferência Nacional de Comunicação, para que a gente, como dizia o Alípio, consiga controle social sobre as verbas publicitárias de um lado e controle social também sobre a renovação, sobre as novas concessões de rádio e TV e sobre a renovação das concessões. Deixarem de ser vitalícios, né? Deixarem de ser vitalícios. Praticamente. E hereditários, né? Hereditários. Donatários. Verdadeiros cartórios. Suas despedidas aí, Alípio, na última rodada já. Olha... Suas despedidas aí, Alípio, na última rodada já. Olha, primeiro eu quero agradecer o seu convite. Eu que agradeço a participação. Quero agradecer a toda a equipe que está aqui trabalhando, e sem eles não tem nada. A gente não vai para o ar. E saudar meus dois companheiros de mesa que o Azenha eu já conhecia, mas nunca tinha tido oportunidade de privar mais proximamente e conversar. E o Leandro, que eu ainda não conhecia apenas pelas matérias dele. Parabéns pelas suas matérias. Continuem vocês dois nesse caminho, que eu estarei sempre convosco. Brasil de Fato é www. Brasil de Fato é www.brasildefato.com.br. Jornal semanal dos movimentos sociais, uma visão popular do mundo. Eu queria somente aproveitar as palavras finais, se me emprestar essa isto é aí, né? Porque é muito importante, a gente fala muito das letras, nós trabalhamos muito com letras, mas a imagem é fundamental. A gente já conversou aqui sobre o significado da imagem dessa mulher.
E a manchete em cima de uma pergunta. Não condena. Né? E perdoa. A dama perdoa. Ora, se aqui fosse algum problema sobre o MST, por exemplo, a manchete era assim: MST invade uma fazenda. O MST não invade, o MST ocupa. Quem invade é os Estados Unidos, que invade o Afeganistão, que invade o Iraque. E os iraquianos e afegãos, eles resistem à invasão, não são rebeldes. Eles são os donos da casa. É verdade. Insurgentes. Né? Insurgentes, rebeldes, radicais, intolerantes, xiitas, e aí vai. E mais? Não são terroristas. Não. Assim como os franceses reagiam quando foi ocupado o país pelos nazistas. Claro, pelos nazistas. É a resistência francesa, claro, legítima. A resistência francesa, a resistência tcheca, a resistência grega, que, aliás, originalmente foram todas resistências dos socialistas, dos comunistas e da esquerda. Diga-se de passagem, a elite francesa colaborou com o nazismo. Claro. Tanto que o de Gaulle não conseguia montar governo depois sem a esquerda, porque ele disse: vocês todos colaboraram. Entende? E mais, teria como já usaram a foto de João Pedro, né, tratada no Photoshop com ares demoníacos. Entende? Então estaria dito assim. Ele ganhou, ele entrou com um processo e ganhou claro, uma indenização tem que entrar da Veja, né? E outra coisa que a gente tem que começar no Brasil a ter consciência disso. O Estado é responsável por qualquer cidadão sob sua custódia. Não garantiu a integridade física e moral do cidadão, tem que ser processado. Isso tem a ver com a dita branda? Tem. Porque dizem que o pessoal que foi torturado, preso, assassinado, não tem direito à indenização. Tem ele, tem essa companheira negra que perdeu a visão, tem que processar o Estado, porque sempre tem falado dos ex-presos, banidos, exilados e tal, que protestam. E há um silêncio, e a campanha não é maior por causa desse silêncio, de jornais que processaram o Estado porque se sentiram prejudicados com anúncios, com ter que publicar receita de bolo, etc, e ganharam. Ao capital, tudo. Ao trabalhador, nada. É essa a lei. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer a presença do Leandro Fortes, Carta Capital, Luiz Carlos Azenha, do blog Via o Mundo e da Rede Record, e do Alípio Freire, do jornal Brasil de Fato, membro do Conselho Editorial do Brasil de Fato, um dos seus editorialistas, e também da editora Expressão Popular. A vocês que nos acompanharam, vocês viram, nós seguimos aqui na nossa trilha, através da discussão do papel da mídia, discutir e desvendar manipulações, um papel que estaria sendo exercício contra os interesses da cidadania, em defesa dos interesses poderosos com os quais a mídia está realmente macumunada, mas, sobretudo, mostrando que é possível fazer com que a televisão, um espaço simples, sem grandes requintes aqui, abrindo o debate plural, de vozes que são caladas ou nem sempre têm o espaço para fazer a reflexão em outros segmentos comerciais da mídia, possam expor aqui suas outras visões para a sua reflexão, mostrando que a mídia tem a obrigação de cumprir a Constituição, e lá está escrito: o papel social dos meios de comunicação é de ser instrumentos de educação, de cidadania, de democracia, sempre possível de aperfeiçoamento. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo Brasil Nação. Tchau.